Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e eternamente, amém? Se você quiser seguir a sequência das mensagens que nós estamos apresentando nessa noite, você é nosso convidado. Estaremos aqui amanhã, na sexta e no sábado pela manhã também. Era 1988, a maioria aqui ainda não tinha nascido. Mas aqueles que são jovens há bastante tempo vão se lembrar de uma manhã, na verdade era uma madrugada, no Japão, no circuito de Suzuka, quando Ayrton Senna precisava ganhar a penúltima corrida do ano para ser campeão. E ele estava largando na frente, em primeiro lugar. Veja, ele era o primeiro da fila e ele tinha tudo para ganhar aquela corrida e ser campeão mundial. Quando o sinal ficou verde, o carro dele morreu. 15 carros passaram à sua frente. E como a largada era Como a largada era numa leve descida, o carro dele começou a andar e ele conseguiu fazer o carro pegar no tranco. Na 16ª posição. E começou ali, gente, uma das maiores corridas de recuperação da história da Fórmula 1. Na primeira volta, ele já passou 8 corredores. Na primeira. E ele foi 10 voltas, 15 voltas, 20 voltas, quinto lugar, quarto lugar, terceiro lugar, segundo lugar, atrás de Alain Prost. E na volta número 28, ele passou o francês Alain Prost, assumiu a liderança, venceu a corrida e se tornou campeão mundial de Fórmula 1 naquele ano. Sabe por que eu te contei essa história? Para te falar uma frase. A frase é a seguinte, ouve o pastor falar. A frase é: como termina é que importa. O que importa, gente, é como termina. Se começou mais ou menos, começou mal, ok, não tem problema. Para cima. O que importa é como vai terminar. O ideal é começar bem e terminar bem. Mas se não começa bem, nem tudo está perdido. E é isso que a gente vai ler aqui. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, nós temos uma história onde Jesus está participando de algo que começou bem, deu errado no meio, mas vai terminar bem, porque Jesus está ali. Jesus foi convidado para um casamento, o texto diz. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus, verso 2, também foi convidado. Jesus foi convidado com seus discípulos para esse casamento. Preste atenção no que eu vou te falar. Um casamento judaico durava 7 dias. 7 dias. Você tinha que ter estoque de tudo para essa festa de uma semana. Mas acabou no meio. E aí, a gente já tira a primeira lição. Famílias que têm Jesus presente também passam por problemas. O fato de você ser um cristão, alguém que segue a Jesus, alguém que serve ao Senhor, não isenta você de enfrentar problemas. Pode ser que acabe o vinho no meio da festa onde Jesus está. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Essa é uma realidade. O texto diz que ele foi convidado, ele estava lá, e mesmo assim o vinho acabou. Mas o mesmo texto que eu citei para você diz assim: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O problema vem, se Jesus está ali, o problema vai. Exultai e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos pais que estão aqui, vieram acompanhando os seus filhos, o sofrimento na família não é o fim. O sofrimento pode ser o prenúncio, pode ser o prelúdio de uma grande vitória que vem. O sofrimento pode ser o anúncio de um grande milagre. E atenção no que eu vou falar para você. Pode ser que eu esteja falando para uma família aqui que está no meio do sofrimento hoje. Eu vou dizer uma frase para você. O seu sofrimento vai virar testemunho. Em nome de Jesus, você vai ter história para contar. Do modo maravilhoso como Jesus solucionou o seu problema. Veja, Jesus está ali. O problema surge. E aí o verso 3 diz o seguinte: Maria, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse: eles não têm mais vinho.
E Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso, né? Ainda não é chegada a minha hora de me manifestar publicamente. Jesus estava sendo discreto até esse momento. Mas Maria teve uma boa ideia. Ela não foi reclamar com o mestre de cerimônias, ela não foi reclamar com os noivos, o casal, ela não foi reclamar com o pai e a mãe dos noivos, ela foi diretamente para aquele que tem a solução. Quando o vinho acaba, gente, muita gente busca solução no lugar errado, alternativa. Maria levou para Jesus o problema. E é isso que eu queria dizer para você. Se você tem enfrentado provações, problemas familiares, não deixe para, em última instância, recorrer a Jesus. Como pastor, a gente ouve algumas coisas. Preste atenção. Ah, pastor, já tentei com fulano, busquei ciclano, liguei para... Agora não tem mais o que fazer, agora é só orar. Meus irmãos, orar não é a última alternativa. Buscar a Jesus sempre é a primeira alternativa. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, é o que diz a palavra de Deus. O justo cai 7 vezes e se levanta 7 vezes, é o que diz a palavra do Senhor. Então não desanime, para cima, vamos para frente. Se Jesus está dentro da sua família, dentro da sua casa, o milagre é uma questão de tempo. E aí vem a ordem de Maria no versículo 5. Maria diz o seguinte: ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Que sabedoria da mãe de Jesus. Façam tudo o que ele disser. Ou seja, atenção ao que ele diz. O caminho do milagre é o caminho da obediência. O caminho do milagre é o caminho da fidelidade. A obediência prepara o caminho para o milagre. Façam tudo o que ele disser. A desobediência, ao contrário, é a desconfiança da soberania de Deus. Se você acredita que Deus pode fazer o milagre, então acredite em tudo o que ele diz. Não selecione as ordens. Faça tudo o que ele disser. E Jesus deu a ordem: encham de água esses potes aqui. Havia ali alguns potes. Encham de água. E o texto diz: encheram totalmente de água. E o versículo 8 diz: então Jesus falou: agora tirem um pouco do que vocês colocaram e levem para o mestre de cerimônia. Tiraram aquela água, levaram para o mestre de cerimônia aquela água. E o homem provou e ficou admirado. Uma coisa muito simples, mas muito extraordinária aconteceu ali. Enche de água, encheram de água. Tira isso um pouquinho e leva para o mestre. Tiraram um pouquinho e levaram para o mestre. E o mestre tem que provar agora. E ele provou. Gente, o milagre aconteceu. Não teve fogos, não teve fumaça, não teve anjo aparecendo, não teve terremoto, não teve nada. O que teve? Apenas obediência e fidelidade à ordem de Jesus. A obediência é a maior prova de que você acredita em Deus. A obediência é a maior de todas as confissões de fé. Você crê em Jesus? Creio, pastor, eu creio em Jesus. Então faça o que ele manda. Ah, mas aí, então você não crê. Se você crê em Jesus, creia em tudo o que ele fala. Ouça o que Maria disse. Faça tudo o que ele disser. Qual é o resultado? Qual tem sido o resultado da não obediência, gente? Famílias feridas, famílias destroçadas, libertinagem sexual, filhos afastados dos pais, filhos que não ouvem os pais. Mas quando a gente ouve e faz tudo o que ele diz, ele está lá e o milagre acontece. Indo para o final, o lema da sociedade atual é: siga o seu coração, nada é errado se te faz feliz. Essa frase é doída, viu? Nada é errado se te faz feliz. Gente, olha o perigo dessa frase. Porque tem gente que para ser feliz tem que fazer maldade. Veja, não gira em torno de mim, da minha opinião, do meu gosto, dos meus valores particulares. Gira em torno da palavra de Deus. Faça tudo o que ele disser. E aí no versículo 9, João 2,9 diz assim: quando o responsável pela festa provou a água,
transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, porque por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Então ele chamou o noivo. E olha o comentário que ele faz para o noivo no versículo 10. Todo mundo costuma servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, meu noivo, você, meu querido amigo, guardou o melhor para o final. Você guardou o melhor para o final. Parabéns. E foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus deu início aos seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus salvou uma festa de casamento, que havia começado bem, deu errado no meio, mas Jesus estava ali. E a frase que eu falei no começo: como termina é que importa. O que importa é como termina. E com Jesus terminou bem. Preste atenção nessa história. Uma vez, um velhinho que ia quase todos os dias naquela instituição, naquele asilo, visitar a sua esposa. A sua esposa tinha Alzheimer, estava internada ali, sendo cuidada. E ele pegava o ônibus, viajava horas, descia, andava com dificuldade, ia naquela instituição para visitar a sua esposa. E o pessoal, os enfermeiros, os cuidadores ali, ficavam com pena dele. E alguém se aproximou desse senhor e falou: Senhor, eu vejo o seu esforço, o senhor vem aqui todo dia, mas é muito pesado para o senhor. O senhor pode vir aqui uma vez por semana, não precisa ser tantas vezes assim. O senhor pode vir aqui uma vez ao mês. E ele: não, eu tenho que vir sempre que eu puder. Mas senhor, tem dia que o senhor vem, está frio, está chovendo, e mesmo assim o senhor vem. Não precisa de tudo isso. E alguém mais pragmático falou com ele assim: é verdade, senhor, ela tem Alzheimer, ela nem sabe quem é o senhor. Aquele homem tirou o óculos, coçou o olho assim e falou: ela não sabe quem sou eu, mas eu sei quem ela é minha esposa, e isso basta. Gente, que sonho de relacionamento, não? Parece que a coisa vai melhorando a cada dia. A família jamais foi criada por Deus para ir piorando, se degradando, se afastando. Não, famílias são o palco da glória de Deus. Família é uma das últimas instituições divinas que ainda resistem nessa sociedade. E por isso eu parabenizo você, pai e mãe, que investe tempo, está aqui para ver o seu filho, a sua filha cantar. Vocês fazem parte de uma resistência, tá? Se dependesse da sabedoria dos mestres de cerimônia, você não teria mais isso. Esse esforço nem valeria a pena. Quem é que se importa com família hoje ainda, gente? Jesus se importa. O mestre de cerimônia provou aquela água, percebeu que era o vinho da melhor qualidade, e na Bíblia o vinho é símbolo de alegria. O fruto do milagre de Jesus foi superior ao que tinha antes. Então, em nome de Jesus, eu digo para você: se a sua família é maravilhosa, vai ficar mais maravilhosa ainda. Se os seus filhos são maravilhosos, são uma bênção de Deus, eles vão melhorar a cada dia mais. Vai ficar cada vez melhor, meu irmão, minha irmã. No final, vai ficar melhor ainda. E para você que tem lidado com alguma questão, com algum problema: pastor, não está muito bem hoje. Jesus está lá, o milagre vem, acredite. Como termina que conta. Aquela festa foi salva por Jesus. Ele transformou a angústia, o sofrimento, a ansiedade daquele casal em testemunho. E hoje, 2025, a gente está contando essa história aqui. Todo o investimento de tempo, de recurso, de tudo que você tem feito, vai valer a pena. Jesus vai salvar a situação. Imagina que privilégio falar com aquele velhinho: olha, ela não sabe quem sou eu sei quem ela é, e eu a amo hoje mais do que ontem. Imagina alguém falar assim para você: eu amo hoje você mais do que ontem. Gente, o bom é o inimigo do melhor. O bom é o inimigo do ótimo. E tem gente que se satisfaz com mais ou menos. Jesus podia salvar aquela festa com um vinho mais ou menos. Jesus podia salvar aquela festa com um vinho igual do começo.
E a gente ia ficar satisfeito. Ah, tá bom. O importante é ter qualquer coisa. E tá bom, dá para levar. Não. Esse não é o jeito de Jesus agir. Ele não faz nada mais ou menos. Nada mais ou menos. Conhece gente que... Tá tudo bem se está mais ou menos? Gente que é mais ou menos... Conhece gente que aperta a sua mão assim, com a mão meio mole? A mão frouxa? Você gosta de cumprimentar a gente com a mão frouxa? A pessoa parece que nem quer, né? Assim, tá, se você não queria me cumprimentar, para que estendeu a mão, né? Não precisa quebrar os dedos também, mas demonstra ali, opa, boa noite e tal. Gente, no Apocalipse tem um povo que é descrito como Laodiceia, é uma cidade lá, que é o povo do mais ou menos. Você está apaixonado por essa menina? Mais ou menos. Você está namorando? Mais ou menos. Você está casado? Mais ou menos. Você é crente? Mais ou menos. Não sei. Então Jesus tem uma solução para isso. Tudo o que Ele faz é bom, é ótimo, é excelente. Nada é mais ou menos. Então eu estou terminando essa mensagem dizendo para você: está mais ou menos? É hora de convidar Jesus. É hora de fazer tudo o que Ele disser. E eu garanto para você que a situação vai se tornar excelente. Porque Ele não faz nada mais ou menos. A presença de Jesus muda tudo. Muda a história de uma família, muda a história de uma pessoa. Ele transforma situações boas em situações excelentes. Então, quando você olhar para a sua família, não veja só um fenômeno sociológico. Veja um palco da glória de Deus. Você que está em casa, eu nem conheço a sua situação, mas vou dizer para você, o milagre vem em nome de Jesus. A sua família é o palco do milagre de Deus. Seu filho, a sua filha, que estão te dando trabalho, serão a manifestação da glória de Deus. Esse problema que veio para atrapalhar a felicidade da sua família, vai virar uma história de superação para a honra e glória de Deus. Quantos nessa noite querem dizer: Jesus, venha para a minha festa? Eu quero ver a sua mão. Quantos nessa noite querem dizer: Jesus, eu preciso de um milagre aqui na minha casa? Você quer que eu ore por você? Você precisa de um milagre mesmo? Você que está em casa precisa de um milagre? Eu vou abençoar a sua vida. Na verdade a bênção vem dele, eu sou apenas um instrumento. Feche os seus olhos, concentre-se em Deus. Eu vou orar pela sua família. Senhor, nessa noite nós relembramos o primeiro milagre que o Senhor fez. Nós relembramos a capacidade que o Senhor tem de reverter situações, de transformar coisas ruins em coisas excelentes. Nós queremos nessa noite ver a atuação poderosa da Tua mão em nossa família, Senhor. Você que está em casa, eu estou orando por você também. E diante de Deus, eu digo: receba aí na sua casa a bênção do Senhor. Receba a restauração da sua família. Os seus filhos vão voltar para o caminho do Senhor. Você que está aqui na igreja nessa noite, eu oro por você nessa noite. A bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Que toda obra maligna, tudo aquilo que não vem do céu, todo sentimento que não vem de Deus, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Os seus filhos estão guardados, selados pelo Espírito Santo. Eles são tesouro do Senhor. E nessa noite nós convidamos o Senhor Jesus a participar da nossa festa e fazer o milagre que nós tanto precisamos. Portanto, receba a bênção, receba o milagre, receba a transformação da água em vinho, em nome de Jesus. Amém.